Você já percebeu a crueldade mais silenciosa do mundo? Não é a injustiça. Não é a falta de oportunidade. É ver alguém claramente inferior a você, tomando o que era seu, na sua frente, com um sorriso calmo, como se fosse inevitável. E o pior é que você sabe exatamente onde perdeu. Não foi na competência, não foi na inteligência, não foi no esforço. Você perdeu no segundo em que hesitou. No segundo em que seu corpo pediu cuidado, sua mente pediu mais um pouco, e o mundo, esse mundo que não espera, simplesmente andou por cima da sua pausa. Enquanto você buscava a frase perfeita, o timing perfeito, o estado mental certo, alguém com metade da sua profundidade entrou, falou qualquer coisa com convicção e as pessoas aceitaram como verdade. Porque é assim que a realidade funciona. Ela não se curva para quem merece. Ela se curva para quem parece certo. E se isso te dá raiva, ótimo. Porque a raiva aqui é um sinal de lucidez. Você está enxergando o truque. A hesitação não é um defeito pequeno. Ela é uma assinatura. Ela conta uma história sobre você antes mesmo de você abrir a boca. Ela diz: eu não tenho certeza se posso estar aqui. E o mundo escuta isso com atenção cirúrgica, porque as pessoas não obedecem ao que é correto. Elas obedecem ao que é firme. Maquiavel entendeu esse mecanismo sem romantizar nada. Os audaciosos passam na frente porque ocupam espaço. Os cautelosos ficam atrás porque pedem licença até para existir. O poder, no fim, não vai para o mais brilhante, vai para o mais convicto. E se você ainda acha que isso é injusto, você ainda está esperando um mundo justo. O mundo real não é justo. Ele é responsivo. Ele responde ao que você projeta. E é por isso que este vídeo não é abraço, não é consolo, não é vai dar tudo certo. Isso aqui é um corte. Um daqueles cortes limpos que não fazem barulho, mas mudam a forma do que estava apodrecendo por dentro. Porque você não está sem confiança por acaso. Você foi treinado, repetição por repetição, a ser aceitável. Você foi recompensado quando era obediente, quando era educado, quando era fácil de lidar. Você aprendeu que ser amado é mais seguro do que ser respeitado. Você aprendeu a suavizar sua opinião antes de entregar ela. Você aprendeu a pedir desculpas por discordar. Você aprendeu a sorrir quando queria bater na mesa. E sem perceber, o que nasceu em você não foi prudência, foi servidão. Não aquela servidão óbvia de quem vive ajoelhado, mas a servidão moderna, elegante, socialmente aprovada, a necessidade de ser aceito. Dentro de você, existe um personagem que vive de migalhas emocionais. Ele não quer vencer. Ele quer evitar desconforto. Ele não quer dominar. Ele quer não ser criticado. Ele não quer liberdade. Ele quer aprovação. Ele aparece quando você vai falar e trava. Ele aparece quando você vai agir e adia. Ele aparece quando você vai impor limites e recua. Ele cochicha. Melhor não exagera. Vai pegar mal. Calma. Depois você vê. E parece sensato. Até você olhar o resultado da sua vida e perceber que, no fundo, essa voz não te protegeu. Ela te encolheu. Ela te transformou num homem que pede autorização interna para existir. E um homem que pede autorização interna nunca vai assustar ninguém, nem os outros, nem a vida, nem o próprio destino. A virada começa quando você entende uma coisa que quase ninguém aceita. Confiança não é algo que você sente. É algo que você faz, mesmo sem sentir. Confiança é comportamento, não emoção. E comportamento muda por oposição. Toda vez que seu corpo pedir para se esconder, você expande. Toda vez que sua mente pedir para explicar demais, você pausa. Toda vez que a sua boca pedir para suavizar, você fala afinal. Porque o mundo não reage ao seu talvez. O mundo reage ao seu isso. Você não precisa parecer agressivo. Você precisa parecer decidido. E a diferença entre agressividade e decisão é simples. O agressivo tenta provar, o decidido apenas afirma. Pensa comigo. Quantas vezes você perdeu o controle de uma conversa não porque estava errado, mas porque falou como se precisasse ser permitido? A maioria dos homens abre a boca como quem pede desculpas por ocupar ar. O tom sobe no fim da frase, como se cada frase fosse uma pergunta. A risada entra no lugar errado, como se o corpo estivesse tentando reduzir o impacto do que foi dito. O ritmo acelera, como se o silêncio fosse perigoso. E aí vem as muletas. Eu acho. Talvez, não sei, posso estar enganado, é só minha opinião. Você acha que isso é humildade? O mundo lê como insegurança. E insegurança
No jogo social, vira convite. Convite para ser interrompido, para ser testado, para ser empurrado, para ser usado. Um homem com presença não precisa disputar espaço, ele ocupa. E ele ocupa com coisas pequenas que parecem invisíveis, para quem vive correndo atrás de validação. Ele entra numa sala sem pedir permissão com os olhos. Ele não chega distribuindo energia nervosa, ele chega trazendo gravidade. Ele não fala para ser notado, ele fala para fechar assunto. Ele não acelera porque não tem pressa de convencer ninguém. Ele observa antes de agir, não por medo, mas por cálculo. E esse cálculo tem um efeito psicológico brutal. Enquanto todos estão tentando mostrar valor, ele parece alguém que já tem valor. Enquanto todos tentam ser aceitos, ele parece alguém que escolhe. Enquanto todos falam demais, ele fala pouco e pesa mais. Isso muda tudo, porque o ser humano tem uma fraqueza antiga. Ele respeita o que não parece precisar dele. E aqui entra o segredo mais desconfortável. O silêncio é uma arma. A maioria acha que dominar é falar mais, explicar mais, argumentar melhor. Só que falar demais te torna decifrável. E o que é decifrável é gerenciável. Maquiavel viu isso em ambientes de poder, onde nem sempre o rei era o centro real da sala. Às vezes, o centro era o homem quieto no canto, aquele que dizia pouco, mas quando dizia, todo mundo ajustava a rota. Porque o homem quieto não entrega a própria fome. Ele não mostra urgência. E urgência é o cheiro do subordinado. O subordinado quer ser entendido. O soberano quer ser obedecido. Ou, no mínimo, quer que as pessoas pensem 2 vezes antes de desafiá-lo. Mas como eu falo assim, você não começa pelas palavras. Você começa pelo ritmo. Você desacelera. Você abaixa o tom. Você encerra frases como quem coloca um ponto final no mundo, não como quem pede concordância. Você para de pedir desculpas por existir. Você para de oferecer saídas, porque toda vez que você diz posso estar errado, você abre uma porta para o outro te empurrar. E se alguém te desafiar, você não cai na armadilha do servo, justificar, debater, provar. Provar é implorar com mais palavras. Em vez disso, você faz o que parece simples, mas é raro, você mantém a realidade firme. Eu discordo, isso está incorreto, e pronto. Você não transforma isso numa novela, você segue. O silêncio depois disso cria um desconforto que a maioria não suporta, porque o silêncio comunica uma coisa perigosa. Eu não dependo da sua validação para continuar existindo. Só que nada disso adianta se você ainda for emocionalmente manipulável. Porque existe um tipo de homem que até parece forte, até alguém apertar o botão certo. Um comentário e ele explode. Um elogio e ele amolece. Um olhar de desprezo e ele tenta se explicar. Um vácuo e ele entra em pânico. Isso não é força, é reatividade. E reatividade é coleira. Quem reage fácil é fácil de conduzir. Quem precisa ser compreendido é fácil de controlar. E o mundo, quando percebe isso, não tem piedade. Ele usa, ele explora, ele posiciona você onde convém. A mente estratégica faz o oposto. Ela se torna inalcançável. Não fria por trauma, mas firme por escolha. Alguém te provoca, você não entrega espetáculo. Você observa, você coleta dados. O que ele quer com essa reação? Que insegurança ele está tentando esconder? Qual vantagem ele tenta arrancar? Alguém te elogia, você não se vende por carinho. Você analisa. Por que agora? O que essa pessoa quer abrir em mim? Alguém te ignora. Você não corre atrás como quem implora oxigênio. Você vira ausência. E ausência bem colocada cria peso, porque o ser humano só valoriza de verdade quando sente falta. Isso é domínio emocional. Sentir tudo, mas agir só quando serve ao seu objetivo. E aí chega a parte que destrói o servo interior de vez. Rejeição. A rejeição é o fantasma que controla a maioria. A pessoa não faz o que quer, porque teme ser rejeitada. Não fala o que pensa porque teme ser rejeitada. Não impõe limites porque teme ser rejeitada. Só que a rejeição, vista pela lente certa, não é ferida, é mapa. Rejeição não diz você é nada. Ela diz aqui você ainda não tem impacto. E isso é informação valiosa, porque agora você sabe exatamente onde você precisa aumentar o peso. O fraco reage, tenta convencer, tenta agradar, tenta insistir. O soberano faz o contrário, ele se retira sem drama e constrói. Ele desaparece sem explicação emocional. Ele não tenta entrar numa porta que fechou. Ele cria uma entrada nova, mais alta, mais cara, mais difícil. E quando volta,
Ele não volta pedindo, ele volta mudando o clima. O detalhe mais elegante é que ele não precisa se vingar, porque vingança é emoção. Ele só precisa evoluir de um jeito tão evidente que a realidade se torne constrangedora para quem subestimou. E quando essas pessoas tentarem se aproximar, como quase sempre tentam, ele não precisa rejeitar. Ele já está fora do alcance. Ele já virou padrão. E quando você vira padrão, você não discute, você não implora, você não se explica, você existe e o mundo se recalibra. Então entende a sequência. Primeiro você corta a hesitação, depois você muda a presença, depois você ajusta a voz, depois você domina o emocional. Essa é a construção completa. Não é parecer confiante. É se tornar alguém que não negocia a própria identidade. É você ser o mesmo no elogio e na crítica. É você andar igual no sim e no não. É você não mudar de forma porque alguém te aprovou ou desaprovou. E quando você chega aí, as pessoas não sabem dizer o que mudou, só sabem que mudou. Elas sentem no seu silêncio, sentem no seu olhar, sentem na forma como você não corre atrás. E isso cria um tipo de respeito que não depende de carisma, depende de gravidade. Se esse vídeo bateu em você como um soco de lucidez, então escreve aqui nos comentários: eu não peço mais licença, não para agradar algoritmo, mas como um pacto simples com você mesmo, como uma linha na areia. E se você quer a continuação, o próximo passo, a próxima camada, a forma prática de se impor sem gritar e sem implorar, deixa o like, se inscreve no canal e assiste o próximo vídeo, porque ele vai completar o que você começou aqui hoje. A gente se vê lá.